que fala sobre a nossa herança. Amém? Nós temos uma herança que foi conquistada por Jesus lá na cruz. E algumas vezes eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas toda vez que a gente lê, a gente descobre que a gente não sabe nada, né? A gente descobre assim que a palavra de Deus é ilimitada e sempre Ele tem que revelar algo para nós. Então sempre vem uma revelação, vem uma palavra renovada, né? E eu quero hoje compartilhar com os irmãos essa palavra que o Senhor me deu sobre a nossa herança mesmo, né? Sobre o que nós estamos fazendo com a nossa herança. E eu vou ler a passagem, mas eu quero dizer que essa passagem ela fala sobre uma vinha, né? Sobre uma vinha. Então tem um homem chamado Nabote que tinha uma vinha, um rei chamado Acabe que cobiçou a vinha dele e uma mulher chamada Jezabel que fazia todos os desmandos naquele lugar. E esse cara, por conta de não abrir mão dessa herança dele, perdeu a sua vida. E o Senhor falou muito ao meu coração sobre isso, né? Que por qualquer coisa a gente troca a nossa herança. Amém? Então abra aí a sua palavra no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Nós vamos ler primeiro até o verso 3. Diz assim a palavra: Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Amém? Então a história começa aqui, né? O rei de Samaria, o rei Acabe, foi um péssimo rei. A palavra diz que nenhum rei antes dele fez o que era mal diante do Senhor como ele, né? Construiu lá o altar para Baal, a casa de Baal em Samaria, só fez coisa ruim. E além de todos os pecados dele, ele não se contentou e ainda casou com Jezabel, que era assim uma verdadeira serva de Satanás mesmo na vida dele, né? A palavra diz também que ele pecou muito porque essa mulher instigava ele a pecar, né? Instigava ele a fazer tudo que era ruim aos olhos do Senhor. Então, na verdade, essa mulher foi uma desgraça na vida dele. Além de tudo que ele já tinha feito, ele ainda foi casar com essa mulher. Então, o que acontecia aqui? Nabote era assim, vamos dizer, um típico israelita. Um cara temente a Deus, que guardava a palavra do Senhor, né, que representa mesmo aquele servo fiel ao Senhor. Aquele homem obediente, que guardava tudo aquilo que o Senhor dava para ele, tudo aquilo que ele tinha recebido dos pais dele. E a Jezabel, como nós falamos, era uma mulher que só trazia desgraça, né? Ela era filha do rei dos Sidônios lá, era adoradora de vários deuses, sacrificava para eles e fazia tudo que era ruim. E além de tudo, como Acabe acabava sendo submisso a ela fazia todos os desmandos que ela queria. Nessa época, na verdade, não era nem Acabe que reinava, porque ela acabava reinando no lugar dele, né?
pegava o anel dele, selava as coisas, então era assim. Passou pelo caminho dela, ela não gostou, ela já te cortava, já mandava matar, já fazia o que ela queria, porque ela tinha essa liberdade que o rei acabava dando para ela. E aqui a gente consegue ver uma coisa assim, que a princípio assim não dá para entender. Um cara que tinha 2 palácios, né, que ele tinha lá, o palácio dele em Samaria, o palácio dele nesse vale de Jezreel. 2 palácios, luxuoso, tinha tudo o que queria, e foi logo cobiçar uma vinha, de alguém que só tinha uma vinha, só tinha aquela herança. E aí, começa as propostas dele, né? Mas aqui é um contraste, né? Um cara com 2 palácios, dá a impressão assim, que quando a pessoa tem as coisas, ela está satisfeita, né? Mas ela nunca está satisfeita. Por quê? Porque ele não tinha o Senhor. O outro só com a vinha dele estava lá, tranquilo, satisfeito, recebendo de Deus. E o rei que tinha tudo, estava insatisfeito. Olhou para a vinha, eu quero essa vinha. Então o que acontece? Aqui nós lemos aqui, ele fala primeiro o quê? Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Então vamos ver assim, naturalmente, espiritualmente, o que isso quer dizer. Porque a gente passando, só lendo, não dá uma impressão de que há algo por trás disso a ser revelado, né? Eu havia lido várias vezes essa passagem, mas nunca o Senhor tinha saltado aos meus olhos isso, né? Ele pede a vinha. O que é a vinha? Vamos entender primeiro. Ele queria a vinha para transformar em horta. Então, o que é a vinha? É uma plantação de uva no natural. Uma plantação de uva que é permanente, né? A vinha não é uma coisa que você faz a plantação hoje e amanhã ela já acabou. Não, ela dura muito tempo. Existem aí, a gente pesquisando, a gente vê que existem vinhas que duram até 150 anos. Então, é uma coisa duradoura. Então, ela representa a vida eterna. Ela representa o reino de Deus que é eterno. Ela representa o nosso chamado, né? Porque o nosso chamado é eterno, né? O Senhor nos chamou para reinar com Ele. Então ela representa o nosso chamado. E ela representa aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Amém? Porque às vezes a gente acha que as coisas que Deus deu para fazer é só aqui na igreja. E não é. Como o Douglas falou, lá no trabalho dele, Deus está dando lá para ele alguma coisa. E ai dele se ele não responder para o Senhor, né? E então assim, o que a vinha representa na verdade é a figura da igreja fiel, da igreja obediente, da igreja que ouve ao Senhor, da igreja que obedece ao seu Senhor. Nós vemos na Bíblia assim, a vinha várias vezes é citada representando mesmo a obra de Deus. Vou ler aqui Isaías 5:7, diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Amém? Quem é a casa de Israel aqui? Nós, né? Então, a vinha do Senhor é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. Que gostoso, né? Que gostoso, né? Não é gostoso? A uva, o vinho, essas são as delícias do Senhor. E no Novo Testamento, o Senhor é chamado de o Senhor da vinha. Lá em Mateus 28, fala que o Senhor é o Senhor da vinha. Amém? E a horta? O que seria a horta? A horta, naturalmente, ela é uma plantação muito frágil, a raiz dela não tem raiz, né? Para quem já morou no interior ou foi em alguma horta, ouviu? A pessoa reserva lá um pedaço de terra, planta uma das coisas. A vinha só tem uva, só tem parreira. A horta não, é uma mistureba de coisa. Na horta você pode ter alface, pode ter tomate, pode ter outros tipos de verdura, pode ter cenoura. E ela não tem raiz. Não sei se alguém aqui já teve oportunidade de... Eu morei no interior, eu fiz muito isso. Tinha a horta em casa, quando você queria as coisas, você corria lá e... É só puxar, irmão, sai na hora, assim, ó.
a cenourinha, o alface, você só puxa, não tem raiz, não te dá trabalho nenhum. Então é uma coisa muito superficial, é a horta. Ela não é permanente, porque a horta dá, você tira tudo e depois você tem que plantar de novo. Então é uma coisa que está sempre refazendo, né? E além dessa mistura de semente, né? Porque aí são várias coisas plantadas lá, não existe uma coisa só. Né? Ela representa exatamente aquele que não tem compromisso com a obra do Senhor, que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a sua herança, que não zela pela sua herança e não está nem aí para os frutos. Amém? Então aí nós começamos a ver por que é que o rei queria pegar aquela horta, a vinha, e transformá-la em horta. Que a vinha é do Senhor, a horta não é de Deus, né? Então, o que acontece? A horta não tem raiz, ela é muito rasa, ela não tem profundidade e não suporta dificuldade. Qualquer ventinho leva a horta embora. Amém? Nós vemos isso na feira. Quando tem muita tempestade, muita coisa, você vai na feira, está pela hora da morte o preço das coisas, não é? Por quê? Porque o vento leva tudo, né? Leva o alface, leva o tomate, vai para 5, 6 reais o quilo. Eu sei que uns tempos aí teve até a 9, porque não existia. Então é assim, vai tudo embora. Sabe? Então qualquer dificuldade já era. Acabou a horta. A outra coisa, a segunda proposta dele é a seguinte: te darei outra vinha, melhor que esta. Outra vinha melhor que esta. Certo. O que o Acabe faz aqui? Tenta negociar, aumenta, né, muda a proposta, né, supostamente seria algo rentável. Olha, eu vou te dar uma vinha melhor. A vinha que eu vou te dar, você vai ter mais lucro, você vai ganhar mais dinheiro com ela. E aí, nós vemos assim a própria ação do diabo, né? Que muitas vezes quer que a gente deixe as coisas de Deus para fazer algo para ganhar dinheiro, achando que aquilo vai ter lucro. Quando as coisas do Senhor é muito melhor do que qualquer outra coisa do mundo ou outra coisa oferecida a nós. Amém? Não existe nada que se compare com aquilo que Deus colocou na nossa mão, com aquilo que Deus colocou na sua mão e na minha mão. Então ele fez essa terceira proposta: se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Então, se você não aceita, me dá essa vinha para eu fazer uma horta. Se você não quer trocar por outra vinha, então eu vou te pagar o preço que você quiser. Coloca o preço aí que eu vou te pagar o preço que você quiser. Por que ele ia fazer isso? Primeiro, lá na vinha, se ele tivesse uma melhor que aquela, ele não ia querer trocar, não é verdade? Por que ele ia querer trocar se ele tinha uma melhor? E agora, por que ele está pagando qualquer dinheiro por aquela vinha? Porque a vinha tem muito valor. Amém? A vinha tem muito valor e a nossa vinha não tem preço. Porque a nossa vinha, a nossa herança, ela foi conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário. Que preço teria ela? Foi preço de sangue. Amém? Agora o que é mais assim, interessante é a resposta desse homem, né, do Nabote. Ele diz: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Será que nós estamos fazendo isso? Quando vem uma proposta para nós, para tirar a gente do caminho do Senhor, para que o propósito de Deus não se cumpra na nossa vida, será que nós temos pedido: guarde-me o Senhor de que eu faça isso? Guarde-me o Senhor de que eu vá nessa conversa fiada aí que você está me propondo. Amém? Então a resposta desse homem, ela foi assim uma resposta de quem ama o Senhor, uma resposta de quem dava valor para aquilo que Deus colocou na mão dele, né? Então ele respondeu: olha, não posso trocar, não posso vender, né, esta vinha, porque ela é herança dos meus pais, ela não tem preço que pague.
E se nós formos ver lá em Levítico 25, você vê que ele seguia as leis de Moisés. Que quando a pessoa tinha uma terra, uma herança, ela nunca saía daquela família. Ela não podia ser negociada, ela podia até ser arrendada por um período se a pessoa se endividasse. Mas o que aconteceria depois? No ano do jubileu ela tinha que ser devolvida. Se a pessoa não tivesse como pagar, o outro tinha que perdoar, mas a herança voltava para aquela família, amém? A herança voltava para aquela família, ela não podia ficar para sempre com o outro, de jeito nenhum. Então, é assim, ela é inegociável, a herança do Senhor para nós, ela é inegociável, não tem dinheiro que pague, né? Porque é a nossa vida eterna, né? Ela foi conquistada com alto preço, amém? Então, aqui nós vemos o quê? Acabe, um tipo de inimigo, um tipo de Satanás, que quer nos destruir, que quer roubar a nossa herança. A vinha é a própria figura da igreja, né? A igreja do Senhor Jesus. E o Nabote? O Nabote aqui, gente, é um tipo de Jesus. É um tipo de Jesus. Na condição de herdeiro fiel daquela vinha, né? Ele também morreu. Assim como Jesus se entregou na cruz por nós, por mim e por você, para que nós tivéssemos herança no Senhor. Ele foi lá e morreu pelas nossas vidas. Assim também o Nabote fez. Ele não entregou. Então ele é um tipo de Jesus. Um Jesus que pela sua igreja gloriosa, ele se entregou a si mesmo, morrendo naquela cruz, né, para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós fôssemos herdeiros e co-herdeiros com ele, amém? No reino de Deus. Então, Nabote aqui representa mesmo o próprio Senhor Jesus, que morreu, mas cumpriu o chamado de Deus para a sua vida, cumpriu a vontade do Pai para a sua vida. Então, irmãos, funciona assim: você aceitou Jesus? Glória a Deus. A Bíblia fala que deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Aí você é feito filho de Deus e vai ter uma herança. E aí, meu querido, o diabo já começa, né? Há uma trama mesmo, né, no inferno. Há uma aliança lá entre eles para destruir a vida de quem tem herança. É a força do mal que luta, né, para roubar a nossa herança. Então, se aceitou Jesus, já está em guerra. Nós já ouvimos muitas vezes isso por aqui, né? Isso sendo pregado, sendo falado. Você aceitou Jesus, pronto, você declarou guerra ao inferno, né? E o que acontece? Aonde é que o diabo vai atuar? Né? Aonde é que ele trava essa luta? No nosso ministério, na nossa salvação, que ele também tenta roubar, na nossa comunhão com o Senhor, na família. O que o diabo quer destruir sempre? A família, porque foi a primeira coisa que Deus constituiu lá no Éden, a família, foi aquilo que Deus criou. E Satanás, ele é seco, ele tem sede de destruir todas as coisas que o Senhor estabeleceu, né? Então, muitas vezes nós deixamos a nossa família de lado, não estamos cuidando, e é o nosso jardim, é o lugar aonde o Senhor estabeleceu ali, colocou a responsabilidade nas nossas mãos. Muitas vezes deixamos isso de lado. Então, o que acontece? Satanás está de olho na sua herança, irmão. Satanás está de olho na herança, naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos é cobiçado, é invejado. Amém? E o inimigo vai usar quem? Pessoas que estão distantes, que a gente nunca vê? Não, né? Ele vai usar aqueles que estão ao nosso redor. Ele vai usar aqueles que estão próximos, né? Então a pergunta hoje é assim: quem é o meu e o seu Acabe? Quem é aquele que está fazendo a proposta para você deixar a sua vinha ser transformada em horta, ou vender a sua vinha, ou dar a sua vinha, ou trocá-la? É as próprias pessoas que são mensageiras de Satanás que estão ao nosso redor, porque ele vai usar alguém que está perto de nós, ele não vai usar alguém que está longe, que nós não vamos ouvir, nós não vamos ter problemas com essas pessoas. Ele vai usar as pessoas que estão do nosso lado, né? Então, quem é? Quem é essa pessoa? Quem é esse Acabe que está tentando
fazer você desistir do seu ministério, achar que tudo que você faz é em vão. Aí começa a falar, começa a fomentar. Aí daqui um pouco você começa a achar que ele tem razão. E aí você começa a esfriar, né? E é assim que o nosso ministério é destruído. Não pensa que ele chega e destrói tudo de uma vez, não, irmãos. É devagarzinho, ele vai comendo pelas beiradas. Ele vai comendo pelas beiradas, né? Então, os enviados de Acabe na sua vida vão vir. Se eles não conseguirem nada, Satanás vai enviar Jezabel ou as Jezabéis para tentar tirar você do propósito de Deus. Porque aí é mais estreito, aí a encrenca é maior, o barraco é muito maior. Amém? Com a Jezabel. Então, irmão, fique atento à voz que você está ouvindo. Fique atento à voz que está ao seu redor. Às vezes pode não ser alguém da sua família, mas pode ser no seu trabalho, né? Então, cuidado, estão de olho na sua vinha. Fale para o seu irmão, pra vocês acordar um pouquinho. Cuidado, estão de olho na sua vinha, irmão. Então, se nós formos pegar na Bíblia inteira, nós temos assim várias situações aonde Satanás tenta desviar os homens de Deus daquele propósito que Deus colocou, não é verdade? Mas eu quero usar assim um que é no início, né? Que é no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam lá, se encontravam com o Senhor todos os dias, né? Tinha aquela comunhão toda. Aí o que aconteceu? Veio a serpente e o que eles fizeram? Trocaram a vinha pela horta de Satanás. Por quê? Eles deram ouvidos, né? Quando Satanás lançou a dúvida, quando falou que eles seriam igual a Deus, então o que acontece? Eles trocaram a bênção do Senhor por um prato de lentilha lá do diabo, né? Você vê então que desde o início, isso que eu queria frisar, desde o início, desde lá do Jardim do Éden, que o diabo tenta mudar as coisas, né? Que ele tenta roubar a herança do Senhor. Que aí, ao invés deles ficarem com a vinha da vida eterna, da árvore da vida, o que eles fizeram? Foram lá e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a verdadeira horta, né? Porque a vida eterna seria eterna. A árvore do conhecimento do bem e do mal só trouxe sofrimento para eles. E ao longo da Bíblia nós vamos vendo alguns, né? Uns trocaram, outros não. Então a gente está também passivo de muitas vezes, numa atitude nossa, a gente trocar, sabe? Aquilo que o Senhor tem para nós por um prato que o diabo está colocando, né? Nós vemos José, por exemplo. José não trocou a bênção e pagou caro por isso. Então é assim, irmão, muitas vezes a pessoa está na igreja e ela passa por dificuldade, passa por problemas, e às vezes ela fala: meu Deus, mas eu estou fazendo tudo que Deus está pedindo, o que será que está acontecendo? Por que as coisas não dão certo? Por que acontece isso? Né? Por que muitas vezes a pessoa está mesmo ali, ela é fiel no dízimo, na oferta, ela é fiel aos cultos, aos pastores, ao chamado que Deus tem para ela, e as coisas não acontecem. Irmão, não é só com você que é assim, com José foi assim também. José respondeu ao Senhor, no entanto, ele pagou caro por isso, ele ficou preso, né? Ele foi jogado no cárcere, mas e depois? É que a gente nunca pensa no depois, a gente pensa sempre no agora, né? Eu estou passando por isso. Mas comece a olhar e ver a bênção que o Senhor tem para você lá na frente. Se você responder aqui, lá na frente você será abençoado. Assim como José foi colocado como governador lá do Egito, né? E por que ele fez isso? Porque ele não trocou. Você viu que Satanás colocou vários pratos, hein? E se ele, né, que era aquele homem que servia ali, tivesse se deitado lá com a mulher do Potifar, podia aparentemente no começo ter sido uma coisa boa, né? Ele podia ter tido muitas regalias, mas e depois? O que ele teria perdido, né? O que ele iria perder seria muito maior, né?
E o outro exemplo, assim, porque são vários da Bíblia, mas vamos logo no direto. Eu fui no primeiro, que era do Éden, e já vou direto para Jesus. Jesus também, lá em Mateus, né, quando ele foi para o deserto, que ele foi tentado, né, Satanás também tentou fazer Jesus trocar a vinha pela horta. O que ele fez? Mostrou os reinos, mostrou todas as coisas, e disse para ele: se prostrado me adorares, tudo isso eu vou te dar. Você não precisa ir para a cruz não, morrer por esses pecadores aí, para quê? Eu posso te dar tudo agora, né? Mas Jesus não abriu mão, né? Jesus cumpriu aquilo também que era. Jesus tomou a mesma atitude de Nabote. Falou: não, da minha igreja eu não abro mão, porque eu não vou conseguir viver sem eles. Amém? O Senhor não trocou. Jesus, a sua noiva gloriosa, foi muito mais importante para ele do que os reinos desta terra. Amém? Porque os reinos dessa terra são passageiros, mas o reino do Senhor é eterno, ele prevalece para sempre. Amém? Então, aí a proposta é a seguinte: não abra mão da sua herança, irmão. E ela é uma proposta para mim também, porque eu não quero abrir mão da minha herança. Então não abra mão da sua herança, não abra mão da sua vinha, né? Daquilo que o Senhor tem colocado, não troca ela por nada que te seja ofertado. Amém? Seja sábio, seja assim como Nabote, seja como Jesus, né? Que nós temos que seguir mesmo o exemplo de Jesus. Nós não podemos abrir mão da nossa herança, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós cantamos isso, mas nós temos ideia do que é isso? De como é tremendo isso, que aquilo que foi conquistado naquela cruz é meu e é seu. Eu acho que às vezes a gente não para pensar nisso, porque se a gente parasse, a gente não fazia tanta bobagem. A gente não ficava algumas vezes enfraquecido na fé, a gente não ficaria outras vezes tomando atitudes que não são dignas, vamos dizer, daquilo que Jesus conquistou para nós, né? Então, o que acontece? Se nós pararmos para pensar realmente naquilo que cantamos, como vocês falaram hoje, às vezes a pessoa vem aqui, canta, mas ela não para pensar no que ela está cantando. Ela canta por cantar, porque está todo mundo cantando. Mas se a gente pegar isso e aplicar na nossa vida, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E nós devemos tomar posse mesmo dessa herança. Nós, devemos tomar posse. Não há nada que possa comprar, não há nada que possa trocar que seja melhor do que isso, irmão. Nós, assim, nesse texto, eu acho que nós temos que aprender a guardar aquilo que o Senhor nos deu. A guardar, porque você vê que Adão lá no Éden, o que aconteceu com Adão? Deus colocou ele lá para guardar e cultivar o jardim. Cultivar, curtir, desfrutar dele, né? E Adão, perdeu. Não guardou o jardim, né? E eu creio assim que tudo isso que o Senhor deixou para nós devemos mesmo guardar, mas guardar como uma pérola preciosa, como algo assim de muito valor, dar mais valor naquilo que o Senhor deixou para nós, porque são coisas assim que aparentemente nós não podemos ver, mas é o sobrenatural, é aquilo que nós cremos, irmãos, é por fé. Então, se é por fé, nós não vamos estar pegando, apalpando, mas nas nossas atitudes, no nosso caminhar, nós podemos guardar aquilo que o Senhor nos deu, não deixar embora, não trocar por nada, né? Guardar mesmo como uma pérola preciosa, Nós vemos aqui que esse homem aqui, ele não quis outra vinha, ele não quis dinheiro, ele não quis nada, porque o que ele queria era guardar, o que ele queria era que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Ele queria levar aquilo até o fim, ainda que lhe custasse a vida, né? Então, as promessas do Senhor, quem tem promessa do Senhor na sua vida, que eu acho que todo mundo tem, as promessas do Senhor para a sua vida, irmão, guarda ela mesmo como algo precioso, tendo a certeza que Ele vai cumprir, não abrindo mão de nenhuma delas, amém? Guarda mesmo, tenha certeza, confiança mesmo, confiança, né, naquilo que o Senhor te prometeu, é algo assim que
que nós temos que ter claro na nossa mente, na nossa vida, no nosso caminhar, ter isso muito claro para nós, aquilo que nós devemos mesmo guardar, que nós devemos buscar, né, para que se cumpra mesmo, né, ter clareza e ter confiança nessa bênção do Senhor para as nossas vidas, né. A outra coisa aqui, são 3 coisas que eu vejo aqui que Nabote ele rejeitou, né, não foi só na hora que o rei falou, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Mas, olha, esse pedido que foi feito para ele, não foi de qualquer um, de um desconhecido qualquer. Gente, era o rei de Israel, o rei de Samaria, que estava lá fazendo para ele uma proposta. E a gente vê aqui que ele não quis. O que ele rejeitou? Ele rejeitou o prestígio. Imagina ele entregando aquela vinha para o rei, né? Que não era qualquer um, não era, sabe? Como será? Nossa, essa notícia ia correr. Esse homem ia ter fama, ia ter status. E ele abriu mão de tudo isso, desse prestígio, dessa, sabe, dessa, sei lá, talvez ele seria bajulado nos lugares que ele foi. Nossa, foi você que entregou a vinha para o rei? Nossa, sabe, ele ia ser assim, um homem que famoso, o nome dele ia correr em todos os lugares, né? E aonde ele fosse, ia falar, nossa, ali, olha, foi ele que entregou aquela vinha para o rei. E ele abriu mão desse prestígio, sabe? Ele abriu mão de tudo isso, porque ele viu que não valeria a pena abrir mão das coisas do Senhor, né? Por causa de coisas do homem, de coisas que iam passar, que não iriam permanecer. A outra coisa que ele abriu mão foi o crescimento, né? Olha, eu vou te dar uma vinha melhor que essa, né? Você vai ter mais lucro, vai ser muito melhor, né? E muitas vezes a gente abre mão, né, da vinha, abre mão das coisas que o Senhor tem para nós, por coisas, sabe, por um crescimento aparente, sabe? Eu vejo assim, que muitas vezes existe algo assim aparente, que só é uma mentira, mas que a pessoa acaba crendo naquilo, né? Vem o patrão e fala, olha, se você fizer hora extra esse mês inteiro, aí você não pode vir na igreja nem um dia, fica lá fazendo hora extra. Ah, vai ser muito melhor, você vai receber mais dinheiro. Mas o que você vai receber aqui do Senhor é eterno, e esse dinheiro você vai gastar e ele vai acabar amanhã. Amém? Então são coisas passageiras, é um crescimento entre aspas, né? Um conforto entre aspas que você vai ter. E a outra coisa que ele recusou foi dinheiro, que é algo que muitas vezes, muitas pessoas, muitas mesmo, por dinheiro faz qualquer coisa. Troca a família, troca os filhos. O que eu falo troca, é trocar o momento, é trocar a comunhão com a esposa, a comunhão com os filhos, a comunhão com o Senhor, por causa de dinheiro. Quantas vezes, quantas pessoas fazem isso? E quantas vezes nós fazemos isso? Trocamos por qualquer coisa, né? Depois tem mais alguma coisinha que eu vou falar a respeito dessa troca, mas assim, mais necessariamente aqui, o que esse homem ele recusou, né? Porque a pessoa acha que com o dinheiro que ele vai receber naquela suposta, sei lá, aquele suposto emprego que ele nunca pode vir na igreja. Tem pessoas que estavam aqui sendo abençoadas, já estavam assim, vamos dizer assim, ao passo mesmo de ser um líder, sabe, estavam já sendo treinados como líderes, e por conta de um emprego, ah não, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso disso, eu preciso daquilo, caiu fora. E aí? E a hora que o Senhor falar, mas eu te chamei para quê? Foi para isso que eu te chamei? O seu chamado era esse? E cuidar de coisas do homem, né? Trocar tudo por dinheiro. Não estou dizendo que você tem que ficar desempregado, dormindo na sua casa e passando fome. Não é isso não, irmão. Eu sei que todo mundo trabalha, que todo mundo tem, mas o que eu estou dizendo assim é essa troca. Porque todo mundo trabalha aqui, mas todo mundo vem na igreja de domingo. Alguns que podem vir na quinta, a grande maioria também vem no sábado. Então é assim, não é que você indo trabalhar, você está trocando as coisas do Senhor. Mas eu falo assim, aquele momento de você estar com o Senhor, se você trocar por outra coisa, você está trocando a sua vinha.
E principalmente na questão de dinheiro, porque eu acho assim, sabe, que o diabo ele vem mesmo. Quando ele vê que a pessoa começa a crescer, pode ver. Se vocês observaram isso que eu estou falando, de pessoas que estavam aqui, que estavam já, sabe, crescendo na obra, o diabo já vem com um prato, pronto, já tirou, acabou. Hoje em dia, acho que nem amizade com os irmãos da igreja o povo tem mais. Por quê? Por causa do dinheiro. E esse homem aqui, ele recusou tudo isso. Para ele não importava que era o rei, sabe? Quem era que estava fazendo a proposta para ele. Ele pouco se lixou para tudo isso, né? Ele simplesmente falou, não vou trocar nada. Nada. Sabe por quê? Eu creio assim, a pessoa ela não pode depender do trabalho, né? Do trabalho do patrão. Né, aqueles que trabalham com vendas, das suas vendas, porque quem te sustenta é o Senhor que é o dono do ouro e da prata, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te trazer o sustento, amém? É Ele que te levanta, é Ele que faz você andar. Por quê? Porque às vezes a pessoa por dinheiro, tá bom, ele acha que o dinheiro vai resolver todos os problemas, ele não precisa mais da igreja. Acabou, ele pagou as contas, está tudo certo, está sobrando, ele pode viajar, ele pode... Mas e se Deus deixa tocar na saúde dele, como é que faz, hein? Será que o patrão vai continuar com ele lá, se ele ficar doente? Como será a vida dele se ele for tocado na saúde, por exemplo? Ou se Deus tocar, como o Douglas falou aqui, na saúde da filha dele, como será, hein? Será que ele não vai largar tudo para socorrer? Será que aquilo vai trazer alguma alegria para ele? Será que o dinheiro que ele tem vai comprar? Se for uma doença incurável, e aí? Como faz? Ele pode ter muito dinheiro e ainda assim o Senhor falar, não, é de mim que você vai depender para tudo. É de mim que você vai depender, não é de outro, não é do dinheiro, não é do patrão, não é daquele que fez a proposta, né? E aí a outra proposta que eu vou fazer para nós é assim: vamos fazer o inferno estremecer, escolhendo Cristo todo dia. Nós temos um cântico aqui que a gente fala, eu escolho Cristo todo dia. Gente, você já viu o diabo ficar endemoniado? Escolhe Cristo para você ver o que ele faz. Quer ver? Vamos ler aí no verso 4 do mesmo texto de 21, diz assim: então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Olha, ele ficou doido quando o Nabote recusou. Ele fez o quê? Ficou chateado, ficou depressivo, fez até beicinho, né? Virou para a parede, fez beicinho, não queria nada. Então, irmão, olha, eu aproveito esse texto aqui. Você quer deixar o diabo louquinho, você faz isso. Quando ele vier com a proposta dele, você fala, não, eu vou falar sim para Jesus. Pronto, você detona, ele fica doido, ele fica totalmente endemoniado com isso, né? Então você vê que ele se deitou para a parede, ele ficou chateado, ficou furioso, e toda vez que nós escolhemos Jesus, que nós não damos moral para o prato e para a proposta do diabo, ele também fica assim, ó, ele fica doido, ele fica rangendo os dentes, né? Então eu te convido, se vinga mesmo do bicho, irmão. Escolha Cristo todo dia. Escolha Cristo todo dia. Não abra mão do seu chamado, não abra mão da sua herança. Essa herança ela é muito preciosa. Não abra mão, que o diabo vai ficar assim. Porque você vê que desde o início, quando Acabe faz a proposta, ele tinha algo já, né? Pré-determinado, que era pegar a vinha e transformar em horta. E Satanás também, irmãos, não é diferente não. Satanás tem os seus planos para desviar a gente da vontade do Senhor. Ele fica fazendo de tudo, é aqui, ali, uma coisinha, outra coisinha, para desviar a pessoa do propósito que Deus tem para ela, né?
E nós vemos aqui no exemplo desse homem que ele defendeu a herança até a morte. Depois se a gente ler ali para frente, tá? Eu não vou ler, mas é assim. A Jezabel armou, fez uma armadilha para ele. Uns homens foram lá, falaram que ele tinha feito coisa que ele não fez, e ele foi apedrejado porque não podia fazer, por causa do desmando dela. Então, por que ela fez isso? Porque como o marido ficou triste, ela falou, mas o que você tem? Tenho isso, ele não quer. Não, eu vou te dar, que é isso, você é o rei de Israel, você está pensando o quê? Que é assim? Aí armou para o cara e ele morreu por conta disso, mas ele não abriu mão. E nós não podemos esquecer de uma coisa, irmão, que nós temos que defender mesmo essa herança, defender o nosso ministério, defender aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, a nossa família, os nossos princípios espirituais, os nossos valores, né? Porque o que acontece? Se alguém se levantar contra você, não se preocupe, porque Deus mesmo vai tomar conta dele. Nós vemos aqui, o fim desses daí que afrontaram, né, esse servo do Senhor foi qual? No mesmo lugar que esse homem foi apedrejado, o sangue de Acabe foi derramado ali naquele mesmo lugar, tá? Porque em seguida veio o profeta, já profetizou para eles, e depois de um tempo tudo isso aconteceu. A casa de Acabe foi totalmente destruída, e a Jezabel foi comida pelos cães, né? Eu acho que era o que ela merecia mesmo, né? Então não se preocupe se alguém se levantar contra você, por você ter escolhido Jesus, por você não abrir mão do seu ministério, por você não abrir mão daquilo que Deus tem colocado para você fazer, porque Deus mesmo vai tomar conta daqueles que se levantarem contra você. Amém? É Ele mesmo que vai fazer. Então cuidado, irmão, o inimigo quer transformar a sua vinha que o Senhor te deu em horta, né? Então não permita que isso aconteça. E existe uma coisa, nós não conseguimos ser as duas coisas, tá, irmão? Ou nós somos vinha, ou nós somos horta. E o que eu e você somos? Vinha ou horta? Essa é a pergunta assim, que não quer calar, né? O que nós somos? Vinha ou horta? Não dá para ser a mesma coisa, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é assim, o desejo do diabo, o desejo de Satanás, é que nós sejamos horta, para ele cultivar todo o lixo dele. Vocês já viram horta? Já não sei se alguém aqui teve oportunidade, mas horta tem cheiro de esterco, porque os caras colocam esterco lá, colocam aquelas monte de porcaria, para poder aqueles negócios ficar bonitos, sabia? O alface, aquelas coisas que a gente come, só Jesus, viu? Mas é colocado aquelas porcaria toda lá. Na vinha não é assim não, viu? A uva, ela é pura. E tem mais, hein? Que a vinha, irmãos, quanto mais dificuldade ela tiver para crescer, para desenvolver, mais forte será. O suco dela vai ser muito melhor, o fruto vai ser muito melhor, irmão. Então, quando você estiver tomando as chibatadas aí, não se esqueça que o seu fruto vai ser muito, muito melhor, muito maior. Amém? Porque quanto mais a vinha é forjada nas coisas, mais ela vai ter um fruto puro, um fruto bom, né? Então, o que acontece? Satanás quer isso. Ele quer que a gente seja horta, para ele cultivar tudo que for contrário à vontade de Deus na nossa vida, né? Tudo, ele quer semear o lixo dele lá, né? O esterco, as porcarias, tudo sobre nós. Mas o desejo de Deus é que sejamos vinhas, que tem raiz, que é profunda, que dura, que cresce, que frutifica a vida inteira vai dar fruto, né? Como eu falei, uma vinha pode durar até 150 anos. Então, se você for vinha, irmão, você nunca vai parar de dar fruto. Amém? E é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja para a sua e para a minha vida. O desejo do Senhor é esse, que você seja vinha, que você seja a delícia dEle. Amém? Tanto que em João, no Evangelho de João 15:1, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Amém? Você é a videira verdadeira também? Porque Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós somos os ramos dessa videira. Amém? Então, mas assim, irmãos, se nós deixarmos de orar, deixarmos de buscar a presença do Senhor, deixarmos
tudo aquilo que o Senhor requisita de nós, que está aqui na palavra dEle, que nós lemos, deixarmos de fazer aquilo que o Senhor nos pede, nós estamos já fazendo troca. Porque se nós deixarmos isso de lado, nós vamos estar fazendo outra coisa, não é? Se nós formos, por exemplo, ficar assistindo um filme na televisão, ficar lá no Facebook 3, 4 horas, não estou dizendo que não é para usar, não. Eu tenho Facebook, eu tenho computador em casa, mas eu não deixo isso tomar o meu tempo. Eu vou lá, entro, ponho os recados e saio. É assim, sabe? Super rápido. Né? Eu assisto filme? Assisto sim, às vezes eu falo para o João. Eu assisto às vezes 2 CSI seguidos, mas depois eu desligo a televisão e oro 2 horas, 3 horas. Você está fazendo isso? É uma bênção, né? Pode assistir sim, irmão, mas não troca não. Você assiste, é gostoso, é legal, é um negócio que você gosta de assistir, mas depois vai e se dobra também na frente do Senhor. Depois vai e tenha comunhão com Deus. Não deixa isso passar batido não, porque se isso passar um dia, no outro dia você não faz, no outro você também não faz, e daqui um pouco você só está assistindo um filme lá na frente da televisão, 3, 4, 5 horas. Tira pelo menos uma para agradecer a Deus. Tira pelo menos uma, sabe, para ter a comunhão com o Pai. Porque senão você vai estar fazendo troca. Às vezes fala, não, mas eu venho na igreja, eu venho em todos os cultos, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas e a hora que você está sozinho? Como é a sua comunhão com Deus? O que você está fazendo para o Senhor? Ou você está trocando também aquilo que Deus tem para você por coisas que são inúteis, coisas que não vão te trazer nenhum crescimento espiritual. Então tem essas coisas. Se nós deixarmos de fazer as coisas que Deus nos pede para fazer coisas que não vão acrescentar em nada para nós, nós estamos trocando, vendendo e estamos entregando aquilo que o Senhor nos deu para outras coisas, trocando por aquilo que o diabo quer que nós façamos, né? Então é assim, o diabo não nos dá folga, amém? O inimigo, ele quer mesmo que você troque o tempo de oração por outros programas, ele quer mesmo que você troque a comida celestial por outros tipos de comida. Às vezes você sai, vai num restaurante, pega uma fila, fica 3 horas lá esperando para comer, e você podia estar lá na sua casa lendo a Bíblia e comendo um arrozinho com feijão mesmo, amém? Então é assim, ele quer que você sempre troque as coisas dele por coisas que não vão te refrescar em nada, né? Ele quer que você troque a santidade de Deus por coisas, né? Por minutos de prazer, de coisa errada, de pôr os olhos naquilo que não convém, e essas coisas, né? Então não troque o amor verdadeiro do Senhor, o amor verdadeiro que vem de Deus, por uma paixão barata, por coisa que amanhã não vai te fazer nada, não vai resolver nada, né? O inimigo também quer que você troque a comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos, por muitas vezes relacionamentos que depois só vai te trazer tristeza, só vai te trazer desânimo, né? Depressão, por coisas que amanhã não vai resolver o seu problema. Então, irmão, é assim, o diabo quer que você troque mesmo todas as coisas. Muitas vezes a pessoa no domingo fala, puxa, mas eu trabalho a semana inteira, né? E todo domingo esse domingo eu vou folgar, vou dormir. Você está trocando a vinha do Senhor pelo seu suposto conforto, né? Metanoia, imagina, eu trabalho a semana inteira, vou vir aqui na igreja 9h30 da manhã no domingo, vou nada, vou dormir. Está trocando, porque aquilo que está sendo ministrado aqui no Metanoia domingo de manhã será eterno, porque ele vem da palavra de Deus. É algo que você vai aprender e nunca mais ninguém vai tirar de você. Mas você ficar dormindo na sua casa, ou fazer alguma outra coisa, né? Então é isso aí que o diabo quer, nos tirar da presença do Senhor, nos tirar das coisas que Deus tem. E aí a pergunta é assim, quanto vale o nosso chamado? Quanto vale o seu chamado? Tem preço? Quanto vale a vinha do Senhor que está sob a sua responsabilidade? Porque em todos nós Ele colocou uma responsabilidade, Ele colocou uma vinha na nossa mão. Quanto vale o seu ministério? Quanto?
sua salvação, a sua comunhão com Deus? Quanto vale a sua alegria na presença de Deus? Ou a alegria da presença de Deus na sua vida? Quanto vale? Então, irmão, não dê a outro aquilo que Deus entregou para você, aquilo que Deus te deu. Não negocie o que é sagrado, nunca negocie o que é sagrado, o que é do Senhor. O nosso compromisso tem que ser primeiro com o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, assim, irmão, se a gente tiver alguém aqui que se sente às vezes amargo, infrutífero, que detectou alguma área, alguma coisa, eu sou a primeira, tá? Porque Deus, quando falou isso comigo assim, Deus bombardeou mesmo na minha vida. Quantas coisas eu tenho trocado, né? E que você sente mesmo que às vezes Satanás vem e despeja mesmo o lixo dele, sabe? Na sua vida, naquilo que você deixa de fazer, você percebe que realmente o diabo tem agido naquilo. Né? Saiba que o Senhor, Ele é poderoso para mudar essa situação, porque o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então tudo isso pode ser desfeito, amém? Basta você se colocar mesmo na presença do Senhor e falar: a partir de hoje eu não troco mais essa vinha por nada, porque Jesus é o que garante a sua vitória. Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira, é Ele que garante a sua vitória, amém?